Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Como é que foi o seu dia hoje? Glórias ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Tão bom a gente ter esse momento de a gente conversar com nossos irmãos, matar saudade. E melhor ainda a gente ter esse momento que nós vamos ter na presença de Deus também. Falar com o nosso Paizinho, que aqui é o lugar onde a presença de Deus é manifestada. Amém, igreja? Quero convidar você para que nesse mesmo ano se colocar de pé, abrir tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 6 em diante. Que essa noite nós possamos colocar para fora tudo aquilo que nós temos, todo o nosso agradecimento, todo o nosso louvor, porque Deus está neste lugar e Ele quer te ouvir e Ele quer ser adorado de todo o nosso coração nessa noite. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, a minha Bíblia diz ali no título: a sabedoria procedente do Espírito. Entretanto, falamos de sabedoria entre os quais já tem maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o estivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos ler junto de novo isso aqui, amado? Vamos ver como é que está escrito. Volta lá, Mariana. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os poderosos não entenderam, amado, mas eu e você, pelo poder do Espírito Santo, podemos entender e compreender as profundezas do amor de Deus, as profundezas da glória de Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste instante. Às vezes a gente tem pouco tempo, muitas vezes ânimo, né, para tirar esse tempinho na semana, né, para a gente buscar adorar a Deus, mas esse aqui é um lugar especial. Nós devemos fazer isso todos os dias, mas aqui é um lugar onde eu e você temos para nos derramar na presença do Senhor, porque esse Deus que nós servimos é um Deus de coisas grandes, Ele é um Deus de coisas espetaculares, Ele é um Deus de coisas maravilhosas. Amém? Vamos falar com Ele então neste momento. Creia nisso, amado. Não deixa nunca de crer no Deus que você serve, nas profundezas do amor de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pois por mais uma semana o Senhor nos deu o privilégio de, Senhor, ser chamados de teus filhos. O Senhor nos deu o privilégio de respirar o ar, de ter o fôlego de vida dentro de nós. E é por isso que nós estamos felizes, estamos alegres. Meu Deus, mesmo que ainda com todos os problemas, mesmo que com todas as enfermidades, o Senhor tem mantido toda a sua igreja. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos te adorar, independente das situações exteriores. Mas, meu Deus, nós cremos no tamanho do Deus que nós servimos. Nós cremos que Tu és Deus de poder, Tu és Deus de milagre, Tu és Deus poderoso, capaz de transformar vidas, Senhor, assim como um dia o Senhor nos transformou. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por podermos ser chamados de Teus filhos, Teus amigos, servos do Senhor. Que nessa noite nós possamos entregar tudo que nós temos dentro de nosso coração. Paizinho, perdoa as nossas falhas, Paizinho, perdoa os nossos erros, mas que nessa noite o Senhor possa olhar para cada um de nós e ver aqui uma criatura, Senhor, santificadas na Tua presença. Em nome do Senhor, nós Te louvamos, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E esse primeiro louvor, amado, que nós vamos estar louvando o Senhor, nós vamos dizer que Ele é a única razão de toda a nossa adoração.
E nós vamos cantar assim, ó, vamos só dar uma ensaiada para na hora que a gente for cantar ficar bonito. Esse louvor que ele diz assim, ó, eu te louvarei, nós vamos bater palma junto. Vamos lá, quem não sabe, mas eu sou descoordenado, não tem problema, Deus não está preocupado com isso, Ele quer o teu louvor, Ele quer a tua adoração. Ele vai cantar assim, ó, eu te louvarei, sabe assim, ó, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos ver quem é bom então? Vamos lá, tudo para o Senhor, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Te adoramos, Senhor. Adora o Senhor, meu amado. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que até do tempo, ó Jesus. Autêntico e ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje agora em meu coração, com meu canto te louvarei. Assim, eu te louvarei. Acima, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. De novo, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que até do tempo, ó Jesus. Autêntico e ajudado, a salvação vem alegrado. Hoje agora em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amigo, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor, amado. Senhor, Ele sempre merece o nosso melhor. Sempre merece o nosso melhor. Você imagina se aqui está sendo lindo a gente poder cantar todo mundo num único coral, poder bater palmas junto. Você imagina lá no céu, amado, como que vai ser maravilhoso. Aquele monte de gente, aquele monte de pessoas louvando, Hosana, Hosana, Santo, Santo é o Senhor. Vai ser maravilhoso, amado. E eu e você vamos estar lá no céu, em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não volta, enquanto ainda o Senhor não te chamar, nós vamos louvando o nome do Senhor aqui neste lugar e sentindo um pedacinho de como vai ser lá no céu essa adoração maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós queremos aquele lugar, nós queremos a presença do Senhor. E esse louvor que nós vamos louvar vai dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu te quero.
Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir o Teu toque, Pai, em nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, amém? Aleluia, Jesus! Eu te busco de novo, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, lâmpadas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu sei que não para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, lâmpadas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo mais uma vez, vamos assim. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, lâmpadas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo, ó. Aleluia. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, lâmpadas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Obrigado, Senhor. Maravilhoso poder servir esse Deus poderoso. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, porque Deus preparou para aqueles que o amam. Você serve um Deus poderoso, amado. Muitas vezes nós rebaixamos Deus para o nosso tamanho. Nós esquecemos o Deus grande que a gente serve. E quando eu começo a olhar para a palavra do Senhor, eu vejo homens que foram gigantes na fé,
que eles provaram o tamanho de Deus, do Deus que eles serviam. Eu olho para Davi, eu olho para Abraão, eu olho para Moisés, que eles confiaram, eles acreditaram no Deus poderoso que eles serviam. Quando eles ouviam a voz de Deus, eles tinham a certeza de que Deus estava com eles. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da luta que eles passariam, eles confiavam no nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus, Ele quer fazer de nós Davis aqui nessa terra, Daniel aqui nessa terra, que as pessoas possam olhar para nós e possam querer falar: eu quero o Deus do James, eu quero o Deus da Maria, eu quero o Deus do Eduardo, eu quero servir esse Deus, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero provar o tamanho desse Deus, eu quero confiar do jeito que Ele confia. E esse louvor que nós vamos estar louvando, Ele diz: quão grande é o meu Deus. Vamos louvar, amado. Confia em você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo. Confia que você serve um Deus de maravilhas, um Deus de poder, um Deus de milagres. É um Deus que está aqui, um Deus que está aí na sua casa. Vamos declarar aqui nessa noite, de todo o nosso coração, e dizer: quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, canta em quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
aquilo que Satanás tem tentado colocar no seu ouvido, falando que não tem mais jeito, que a tua bênção já não vem mais, falando que a tua cura, o teu milagre não vai vir. Nessa noite eu quero te dizer que Deus que você serve é muito maior daquilo que você imagina. O Deus que você serve é muito maior do que você pensa, e Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Transforma, Senhor. Liberta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos, para a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, mais essa oportunidade. Glória a Deus por tua vida. Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus por tudo que Ele é. Glória a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus porque Ele é tremendo. Glória a Deus porque Ele é grande. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Glória a Deus. Por isso, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, pela vida da minha irmã, né? Cleide, Raíssa, Heloísa, nos visitando nesta noite. Glória a Deus. João capítulo 10 diz assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado ou o mercenário não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, e enlouqueceu, porque ouviram. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado, porque pode um demônio abrir os olhos aos cegos?
Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Paizinho querido, por tua palavra que está diante de nós, pelo privilégio que temos, Senhor, de ter uma Bíblia, ter a palavra, Senhor, tua, revelada para nós, Senhor, meu Deus, no qual nós podemos ler, no qual nós podemos nos aprofundar e estudá-la, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido isso até nós. Obrigado por tua graça, por tua fidelidade, por teu amor. Obrigado, Senhor, por teu povo que está aqui nesta noite, Senhor, e venha falar conosco, venha nos alimentar, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, nós estávamos falando semana passada sobre o capítulo 9 de João, que Jesus é a verdadeira luz do mundo. Jesus, a verdadeira luz do mundo. E Jesus ali, ele não só falou que ele era a verdadeira luz do mundo, como ele abriu os olhos de um cego de nascença, e ele cumpriu ali o fato dele ser, ou demonstrou ali o fato dele ser a verdadeira luz do mundo, porque o homem não enxergava, não conhecia a luz, e Jesus fez com que ele conhecesse. Um homem que não conhecia o semblante de alguém, de uma pessoa, não conhecia a natureza, Jesus abriu os seus olhos e ele passou a enxergar. E nesse contexto aqui, no versículo 35 do capítulo 9, Jesus vai falar da cegueira espiritual dos fariseus, que eram aqueles que detinham a lei, aqueles que estavam encarregados de discernir ou descobrir quem de fato era o Cristo. Por isso eles sondavam Jesus, e eles sempre estavam fazendo perguntas acerca de Jesus e a Jesus. E eles estão de novo na frente de Jesus, diante de Jesus, e Jesus conta essa parábola. Essa parábola do bom pastor, o pastor que vem para dar vida, e essa história que Jesus conta, eles não entendem. Mas Jesus está contando dentro desse contexto do capítulo 9. Jesus está novamente chamando a atenção dos fariseus e das pessoas que estão ouvindo, e ele está falando essa parábola justamente por causa dos fariseus. E ele está falando assim que todos aqueles que vêm antes deles são ladrões e salteadores, do qual as ovelhas não pertencem. E quando nós pensamos no pastor, nós vamos ver no Velho Testamento a palavra de Deus sempre citando Deus como o supremo pastor, como o nosso pastor. O próprio rei Davi cita lá no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, e ele é aquele que consola através do cajado, é ele que cuida das suas ovelhas, e ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não é para elas temer mal nenhum, porque ele é o supremo pastor. E aqui Jesus vem ilustrar, lá também no livro de Zacarias, no capítulo 14, se eu não me engano, no capítulo 11, versículo 17, vai falar dos maus pastores, e a palavra vai ilustrando. E Ezequiel 34 vai falar que Jesus seria esse pastor que substituiria os maus pastores, aqueles que não cuidavam das ovelhas, não estavam interessados nas ovelhas. E Jesus vem e conta essa parábola dentro do contexto da sua discussão com os fariseus, depois de ter curado um cego. E Jesus começa dizendo que eles asseguram que aqueles que não entram no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Irmãos, para pensar sobre isso, nós temos que pensar nas ovelhas, pensar no ambiente em que Jesus está contando essa parábola. Jesus está lá na Judéia, Jesus está lá no lugar onde é muito seco, árido, um lugar onde é difícil achar pasto para muitas ovelhas, é um lugar onde não tem muito lugar para as ovelhas comer. Por isso a função de pastor, e sempre o pastor estava levando as ovelhas para fora, levando para um aprisco, levando para algum lugar onde elas podiam comer. Quando Jesus fala de aprisco aqui, naquele tempo existia dois tipos de aprisco. Um aprisco para o inverno. As ovelhas eram levadas nesse aprisco para o inverno, onde era bem fechado, e ele tinha uma porta, e essa porta ficava trancada. E o pastor da ovelha levava essa ovelha para o aprisco e ia para sua casa. Então ele apacentava ela durante o dia, e à noite levava para esse aprisco, que ela ficava ali trancada, onde vários pastores traziam as suas ovelhas e ficavam guardadas. Nesse contexto, Jesus está dizendo assim, ó, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, porque pode chegar um outro pastor ali e chamar as suas ovelhas, mas não é a voz do meu pastor, então eu não vou sair. Então o porteiro conhecia os
pastores. Por isso que ele entregava a chave para abrir a porta. Quando Jesus está dizendo assim, ó, quem não entra pela porta do aprisco não é pastor, é ladrão e é assaltante. Então, o outro tipo de aprisco é aquele aprisco que é o aprisco do verão, o qual os pastores passavam a noite e o dia apacentando suas ovelhas. Por isso que Davi vai falar lá, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, às vezes eles caminhavam dias e dias com suas ovelhas, guiando suas ovelhas, até encontrar um pasto verde, até encontrar água tranquila, até encontrar um lugar. E esse aprisco era feito pelo seu pastor durante o dia, através de pedras, ele cercava as ovelhas, e ele passava a noite ali. Nesse aprisco, quem era a porta do aprisco já não é mais uma porta trancada, porque o aprisco é feito de pedra. A porta do aprisco é o próprio pastor. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, dentro desse contexto é que Jesus está ilustrando e contando essa parábola para os fariseus e para os seus discípulos. Então Jesus está dizendo assim, ó, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, porque o porteiro conhece o pastor, e as ovelhas conhecem a sua voz. Então o pastor deixou as ovelhas lá durante a noite, de manhã cedo ele vem para levar suas ovelhas para águas tranquilas e para pastos verdejantes. E quando o pastor chega, ele chama as suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem. Então Jesus está dizendo, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Por quê, irmãos? Porque os fariseus foram colocados ali, a maioria deles, os sacerdotes, a instituição sacerdotal na época de Jesus, era uma questão mais política do que religiosa. Então quem coloca ali, Herodes escolheu lá, vamos pôr eles. Até porque na época de Jesus, quem provavelmente era para ser o sacerdote, seria João Batista, porque o seu pai era sacerdote. Tanto é que no dia do seu serviço, foi o dia que o anjo veio e falou com Zacarias, e falou assim, Zacarias, você vai ter um filho, e você vai pôr o nome dele de João. Zacarias era o sacerdote, mas não acreditou, e ele ficou mudo durante esse processo. Até que o neném não nasceu, ele não voltou a falar. Então, João Batista era filho de Zacarias, que era sacerdote. Posteriormente, João Batista seria o próximo sacerdote. Ele era levita, ele era da família de Arão. Então, ele tinha essa função. Então, quem era sacerdote na época de Cristo? Anás, Caifás. Não sei se eles eram da tribo de Levi, provavelmente, mas João Batista não era. Então havia um complô político para ser instituído o sacerdócio na época de Jesus. Então Jesus está dizendo assim, ó, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então vocês não são os pastores das ovelhas, por isso que as ovelhas não os seguem. Outra coisa que ele fala, que o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. E é interessante, irmãos, que o bom pastor, Jesus se identifica como o bom pastor, e ele está falando assim, eu vim para cuidar das ovelhas, eu sou o profetizado de Ezequiel 34, eu sou o profetizado de Salmo 23, eu sou o profetizado de Zacarias 14, eu sou aquele do qual a palavra está sempre dizendo que o pastor viria, cuidaria do seu povo, cuidaria da igreja. Jesus está dizendo de si tudo aquilo que o Velho Testamento dizia dele. Quando Jesus está falando, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, ele não está falando dos profetas, ele não está falando de João Batista, ele está falando daqueles que se intitulavam os donos da verdade, os religiosos da sua época. Então ele está dizendo assim, ó, que as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Irmão, Jesus está dizendo, a ovelha conhece a voz do pastor. Quando nós pensamos que é dentro de um contexto que um homem foi curado de cegueira, sua mãe e seu pai estavam na sinagoga, os fariseus foram lá e perguntaram para eles assim, ó, quem que fez isso? Como que o seu filho agora vê? Ele falou, como que ele vê? Eu não sei, eu sei que ele era cego e agora está vendo. Aí, irmãos, os fariseus perguntam 3 vezes para o homem,
E o homem vai crescendo na revelação de Deus. Primeiro Jesus, eu falei semana passada, primeiro Jesus era um homem, depois Jesus era um profeta, e depois Jesus já era o seu Senhor. Então, os fariseus pegam esse homem e expulsam ele da sinagoga, porque ele estava acreditando em Jesus. Então, quando Jesus está dizendo assim, vocês não são pastor porque vocês não têm amor pelas ovelhas, vocês expulsaram alguém do meio de vocês porque desacreditar em mim. Jesus está ilustrando isso e eles não conseguem entender. Jesus está demonstrando que ele é o pastor que cuida das ovelhas. Os fariseus expulsaram o cego e Jesus o acolheu. Os fariseus maltratavam as pessoas, queriam tirar deles a lã das ovelhas, mas Jesus vem e traz eles, as ovelhas para si e cuida delas, curou o cego, trouxe ele para perto dele. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu sou o bom pastor. Irmãos, ovelha é o animal mais inocente que existe. Ovelha é um animalzinho que ele é míope, ele quase não enxerga. Você sabia disso? Ovelha quase não enxerga. Por isso que ele conhece a voz, porque ele não enxerga direito. A ovelha não enxerga direito. A ovelha é frágil. A ovelha não tem nada com que ela se defenda. A única coisa que a ovelha usa para se defender é a sua cabeça. E ela choca a cabeça com cabeça. Por isso que o salmista vai dizer, unge a minha cabeça com óleo. Por quê? A cabeça da ovelha era ungida com óleo para que quando ela tentasse chocar contra a outra, ela batesse e desviava. O choque não ia ser tão forte, tão impactante, não ia ser tão avassalador. Então o pastor cuida das ovelhas dessa forma. Uma ovelha precisa ser cuidada de perto. Uma ovelha precisa de um aprisco. Aprisco esse, ou é um aprisco de inverno que a porta fica fechada e o porteiro está cuidando, ou é um aprisco cercado de pedra em que a própria porta é o pastor. Então quando Jesus está dizendo, logo em seguida ele vai dizer assim, diga a verdade, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus diz isso, irmãos, ele está dizendo assim, ó, ninguém entra se não for através de mim. Ninguém sai se não for através de mim. Jesus está dizendo assim, eu sou a porta das ovelhas. E quando Jesus afirma, eu sou a porta, ele está dizendo assim que ele é a porta da salvação. Porque Jesus é a porta que nos leva à salvação. Ninguém entra para a salvação se não for através de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ir ao Pai significa o quê? Estar salvo. Ninguém chega a ser salvo se não for através de Jesus. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a porta. Jesus é a porta da salvação. Quando ele afirma eu sou a porta, ele está dizendo também que ele é a porta da libertação, da liberdade. Por quê? Quando Jesus diz eu sou a porta, e ele diz assim, quem vem a mim entrará, sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo eu sou a porta que te dá liberdade. Há muitas portas de escravidão. Quando uma pessoa está presa, ela vai entrar numa porta de uma cela, e essa porta vai ficar fechada. Quando Jesus está dizendo eu sou a porta e quem entrar por mim entrará e sairá. Então quem entra pela porta que é Jesus, entra para a porta da libertação, da liberdade. Você não está preso em Jesus, você está livre em Jesus. Lá no livro de Gálatas, Paulo vai falar que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, Ele nos libertou, Ele nos chamou para a liberdade, para viver em liberdade, para viver em novidade de vida, para viver uma vida diferente, não para viver preso. Porque quando Jesus está dizendo eu sou a porta, e quem entra e sai, Ele está dizendo assim, é libertação, é liberdade. E quando Ele está dizendo isso para os fariseus, Ele de fato está falando que o que eles estavam fazendo era prender as pessoas como se elas fossem ovelhas e não deixavam delas sair. E quando as ovelhas não agiam do jeito que eles queriam, eles colocavam essas ovelhas para fora. Eles não tinham cuidado com a ovelha. O homem era cego, o homem era mendigo. Jesus mudou a vida dele, mas ele acredita em Jesus, então ele é um endemoniado, não faz parte mais desse aprisco. Irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em quantas pessoas foi jogado para fora
das igrejas no decorrer das décadas. Quantas pessoas que deixaram de servir a Jesus porque não foi cuidado como ovelha? Deixaram o aprisco, foram enxotadas, foram expulsos, foram tocadas. Por quê, irmãos? Porque não tem o entendimento de que Cristo nos chamou para a liberdade e para a libertação. Jesus vai dizer no capítulo 9, ou no capítulo 8, se eu não me engano, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então não é o pastor local, não é o obreiro da igreja, não é a líder, não é o líder que vai fazer com que a pessoa seja livre. Sim, o Senhor Jesus. Quem entra pela porta, entra e sai, e acha alguma coisa, é livre, é liberto. Então Jesus é a porta da salvação, Jesus é a porta da libertação, e Jesus é a porta da provisão. Jesus é a porta da provisão, porque ele falou assim: quem passar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Pastagem é provisão, pastagem é descanso. Então Jesus é a porta do descanso, Jesus é a porta da provisão. Quem entra por Jesus, irmãos, tem provisão espiritual, tem alimento espiritual, tem comida, tem pasto, tem alimento sólido, tem vida e vida abundante. Então Jesus não só é o bom pastor, mas ele é a porta. Eu sou a porta, versículo 9. Quem entra por mim será salvo. Ele é a porta da salvação. Entrará, sairá, ele é a porta da libertação. E encontrará o que? Pastagem, ele é a porta da provisão e do descanso. Aí no versículo 10 ele diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus é a porta que traz vida. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena. Plenitude de vida é o que Jesus veio trazer para nós. Plenitude é o que Jesus traz para o seu rebanho, para as suas ovelhas. Irmãos, como eu disse, a ovelha é frágil. Estava conversando com o Jair, sexta-feira, ele passou lá em casa, nós estávamos conversando, nós estávamos falando sobre ovelha. Ele falou assim, que viu um vídeo de um tatu que pegou uma ovelha pela cabeça, sei lá por onde, e estava arrastando essa ovelha para levar não sei para onde. Um tatu, irmãos. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar uma ovelha carregada por um tatu? Aí você pensa na vida espiritual da igreja como ovelha hoje, que tem muitos tatu por aí querendo enterrar ovelhas, irmãos. Tem muito tatu por aí querendo pegar a ovelha. Não é nem lobo mais, porque o lobo assusta, e quando é lobo a gente meio que identifica pelo ruivo, pelo barulho, pelo som. Então a gente fica, mas um tatu é pequeno, um tatu passa despercebido aos olhos quase que cegos de uma ovelha. Mas a ovelha só foi pega pelo tatu porque estava longe do pastor. Provavelmente ela não estava dentro do aprisco. Provavelmente ela não estava dentro da porta. Provavelmente ela não estava vivendo junto com as demais ovelhas. Ovelhas, tinha um desenho que sempre passava no cachorro. Um lobo ficava em cima do morro caçando, cuidando do rebanho das ovelhas, e tinha um cachorro, aquele cachorro peludo, tampava até os olhos, parecia que ele não enxergava. Não lembro o nome daquele desenho, eu gostava de assistir, eu ficava olhando. Porque o lobo vinha e pegava, mas sempre o cachorro que parecia que não estava olhando, como pastor, ele pegava o lobo e tampava a ovelha de volta. Então às vezes o pastor parece que não está olhando, mas ele está vendo o que está acontecendo com as suas ovelhas. Porque ele vai dizer assim: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Então uma ovelha, irmãos, precisa conhecer o seu pastor, precisa conhecer a voz de Deus, precisa conhecer a voz de Jesus, precisa conhecer os sinais de Jesus, precisa conhecer os ensinamentos de Jesus. Uma ovelha que não quer ser arrebatada por lobo, pela hiena, ou pelo tatu, ou por qualquer outro animal que pode levar uma ovelha, precisa estar perto do pastor, precisa estar dentro do aprisco, precisa estar junto com as demais ovelhas. Porque, irmãos, o lobo geralmente arrebata aquela que está desgarrada.
aquela que está longe, aquela que está desatenta, aquela que está fraca, aquela que está doente. E estar longe, estar desgarrado, estar afastado do aprisco, pode ser mortal para uma ovelha. Nós estamos vivendo em um tempo de lobos, de pessoas que entram pela janela, de pessoas que pulam o muro do aprisco. Irmãos, e ovelha, como eu disse, ela é fraca, ela é frágil, ela é indefesa, ela quase não enxerga. Mas quando, você já ouviu falar que quando uma pessoa não enxerga, ela é aguçada os outros sentidos? Então um dos sentidos que é aguçado numa ovelha é a sua audição. A ovelha ouve bem e ela consegue discernir a voz. Mas para discernir uma voz precisa estar ouvindo essa voz. Paulo vai dizer assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quanto da palavra entra pelos nossos ouvidos? O quanto da palavra de Deus entra para dentro de nós, do nosso coração? O quanto da palavra entra para dentro da nossa mente? O quanto da voz de Jesus tem entrado nos nossos ouvidos? O quanto da voz de Jesus nós conhecemos? Qual é o nosso nível de entendimento da voz do Supremo Pastor que é Jesus? Nós um dia passamos pela porta, nós entramos pela porta, e quando nós entramos, nós encontramos salvação. Quando nós entramos, nós deveríamos ter encontrado libertação, liberdade. Quando nós entramos e temos liberdades para entrar e sair. Porque, irmãos, uma ovelha, ela não vive só dentro do aprisco. O aprisco serve para a ovelha se sentir protegida durante a noite. Durante o dia a ovelha precisa se alimentar. Durante o dia a ovelha precisa beber água. Durante o dia a ovelha precisa achar pastos verdejantes no qual ela pode descansar. É por isso que esse supremo pastor chamado Jesus, um dia ele disse assim para nós, ovelhas dele: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a função do supremo pastor, é trazer vida e vida abundante e trazer descanso, tirar a carga. Então, irmãos, as ovelhas, às vezes que ela, por um momento ela está desgarrada, mas quando ela volta, ou quando o pastor vai e a encontra, ele vai limpar, porque a ovelha não consegue se limpar. A ovelha não consegue comer se alguém não achar comida para ela. A ovelha não consegue encontrar pasto sozinha. A ovelha precisa estar passando, entrando e saindo pela porta do pastor. Então, quando eu penso nisso, eu penso que nós também, como ovelhas, precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos estar perto do pastor. Mas também nós não vivemos só dentro do aprisco. O aprisco é um momento. Aí o pastor vem e nos chama para fora. E quando ele nos chama, ele nos leva, ele nos guia. Ele não toca, irmãos, ele guia. Ele não toca. Ele consola com o cajado. Ele limpa. E ele guia as águas tranquilas. Ele guia para pastos verdejantes. Ele guia para o lugar onde a ovelha precisa ir. E ainda que passe pelo vale da sombra da morte, como eu disse, quando pensamos em falar de ovelhas e pastor, nós temos que pensar da onde está sendo escrito, como foi escrito, quando foi escrito, quando que Jesus estava dizendo isso. Por quê? Porque no ambiente em que Jesus está dizendo sobre as ovelhas, e que Davi vai citar lá no Salmo 23, às vezes a procura de pasto em tempos de seca é uma procura longa, e ele precisava passar por vales de sombra de morte. Um lugar onde tem lobos por todos os lados, um lugar onde tem hienas por todos os lados,
o lugar onde o inimigo está procurando alguém a quem possa tragar. E nós estamos vivendo isso em vales de sombra de morte. Pessoas morrendo, não só fisicamente, mas pessoas morrendo espiritualmente, deixando o aprisco. Irmãos, nós estamos chegando em um tempo e que cada dia cresce mais isso no nosso país, em que tem pessoas se levantando para dizer que as pessoas não precisam mais disso aqui, não precisa de igreja, não precisa de comunhão, não precisa de comunidade, porque eu sou o templo, eu sou a casa de Deus. De fato, você é a casa de Deus, mas se Jesus não quisesse instituir isso aqui, instituição, organismo vivo, não a organização, o organismo vivo, a igreja do Senhor, ele tinha chamado só um, ou não tinha chamado ninguém, não tinha chamado 12 discípulos, ia se incomodar para quê? Você já parou para pensar nisso? Aí tem gente falando, não, que você é a igreja, e você pode cultuar em casa, e daí as pessoas estão ouvindo essas vozes. Por quê? Porque não conhece a voz do Supremo Pastor que diz, vinde a mim todos irmãos, não está chamando um indivíduo. Quando Jesus vem nos ensinar a orar, ele também não ensina um indivíduo, ele fala assim, quando vocês orar, vocês orem assim, é plural, vocês, Pai nosso que estás no céu, porque o Pai não é só meu. Se eu me recluso na minha casa e digo que estou servindo a Deus, eu não sei que Deus eu estou servindo, porque Deus é o Deus da comunidade, é o Pai nosso que está no céu. Quando vocês orarem, orareis assim. Deus instituiu a comunidade, a unidade, a igreja, o corpo, o organismo vivo, para que nós possamos estar juntos, não desgarrados, não afastados. Por quê? Porque quando a gente se afasta, nós deixamos de discernir a voz do pastor. Jesus, irmãos, ele ouviu a voz do Pai quando ele estava sendo batizado. João Batista mergulhou Jesus quando levantou, uma pomba desceu sobre os seus ombros, e era o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus, e uma voz ecoou do céu dizendo assim, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo, e ele passa 40 dias no deserto, mas ainda ele lembra da voz do Pai, que diz, você é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque Jesus estava em comunhão com o Pai, ele conhecia a voz do Pai. Moisés subia no monte e ficava lá o tempo todo ouvindo a voz do Pai, e ele descia e o seu rosto brilhava, tanto que ele tinha na presença do Elos. Nós precisamos estar tão perto de Jesus, irmãos, que se ele sussurrar, nós conhecemos a sua voz. Nós precisamos estar tão perto desse pastor, que se ele suspirar, nós vamos conhecer que é ele. Como os valentes de Davi, quando Davi suspirou, quem me dera beber das águas, das fontes de Jerusalém. 3 valentes vai lá e entra em Jerusalém e pega a água e traz para Davi beber. Nós precisamos estar tão perto de Jesus, assim como aqueles homens estavam perto de Davi, ouvindo a voz dele. Glória a Deus. Que a voz de Deus possa entrar no seu coração. E a voz dele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será liberto. Quem entrar por mim tem liberdade. Quem entrar por mim tem provisão. Quem entrar por mim tem descanso. Quem segue a Jesus, o Supremo Pastor, encontra vida e vida abundante na presença dele. Coloque-se de pé. Glória a Deus. Que essa palavra possa permanecer no seu coração. Quinta-feira nós falamos aqui sobre Josué. E Josué fala para o povo: santificai-vos, porque eu quero fazer maravilha no meio de nós. Aleluia. Nesta noite Deus vem e fala para nós assim: ó, eu já enviei o Supremo Pastor, o nome dele é Jesus. Eu enviei uma porta e essa porta é Jesus. Só chega até mim, só alcança a salvação, liberdade de quem passa por ele.
Só Jesus que é o canal da bênção, só Jesus que é o canal da salvação, só Jesus que é o caminho da liberdade, só Jesus que é o caminho da vida abundante, vida plena, não a vida medíocre, não a vida comum, mas uma vida plena de satisfação na presença do sumo pastor, que cuida das suas ovelhas, e ainda que ande pelo vale da sombra e da morte, o pastor está na tua frente cuidando de você, afastando o perigo está nos cercando, o lobo vem e tenta nos devorar, mas Jesus vem e diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, eu morri para que você tenha vida, e vida abundante, eu cuido de ti. Jesus vem e ninguém me tira a vida, Ele entrega a vida por amor a nós, Ele entrega a vida para que eu e você pudéssemos viver, e viver em plenitude, viver plenamente, desfrutar do melhor de Deus, daquilo que Deus tem para a igreja dele, para o aprisco dele. Esteja aos cuidados do bom pastor, não queira viver sozinho, não queira viver isolado, não queira viver afastado, mas esteja perto dos teus amigos, das tuas ovelhas, daqueles que estão no mesmo caminho que você, daqueles que querem chegar no mesmo lugar que você, que é o céu, o lugar de descanso, o lugar onde nós vamos viver lado a lado com o sumo pastor que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Que nós possamos conhecer a voz de Jesus. Essa noite vamos passar a noite no aprisco, mas amanhã de manhã Jesus vai nos chamar pelo nome e nós vamos caminhar em pastos verdes. Amanhã nós vamos caminhar junto às águas tranquilas. Amanhã, quem sabe, vamos passar pelo vale, mas no vale vamos entender que o sumo pastor está cuidando de nós. Glória a Deus. Porque Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante, vida plena. Como é bom ouvir a voz do sumo pastor. Jesus está dizendo para cada um de nós esta noite: passe de novo pela porta se você ainda não alcançou a liberdade que você precisa. Passa de novo pela porta se você ainda não encontrou pastos verdejantes, provisão suprema espiritual para a sua vida. Passe de novo pela porta se você ainda não se sente um salvo. Jesus nos convida nesta noite. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará passagem. Entrará, sairá e será liberto. Entrará, sairá e alcançará a provisão. É só nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu disse que quinta-feira eu falei sobre Josué, falar ao povo que era para se santificar, porque Deus ia fazer grandes coisas. Se você não consegue ainda enxergar pastos verdejantes na sua vida, comece a fazer aquilo que você nunca fez. Comece a santificar a sua vida. Comece a entregar o teu ser totalmente a Deus. Comece a gastar tempo na presença de Jesus. Comece a orar em línguas. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a dar ouvido à voz de Deus através da sua palavra. Porque nós estamos vivendo em um mundo de muitas vozes. E há quem diga que nós não precisamos de aprisco, mas vem Jesus nesta noite e diz assim: aquele que entra pelo muro, que pula o muro, é ladrão e salteador, mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor, esse é aquele que cuida das ovelhas. E Jesus está dizendo assim: os fariseus foram instituídos politicamente, mas ele foi enviado pelo Pai. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. Irmão, Jesus é o enviado. Jesus é o supremo pastor. Jesus é a voz a qual nós devemos ouvir nesse tempo. Tempo de lobos, tempo de tatus, tempo de hienas, tempo de tantos animais tentando devorar as ovelhas, matar as ovelhas. Mas Jesus vem e diz assim: eu quero cuidar de você. Eu quero tirar os carrapichos que a vida deixou na sua vida. Eu quero cortar aquelas lãs enroladas, encardidas, e tirar tudo isso. Eu quero derramar óleo sobre a sua cabeça, ungir a sua cabeça com óleo. Eu quero trazer um cálice transbordante para a sua vida, para curar as suas feridas.
para espantar as moscas. Jesus está dizendo: eu quero cuidar da minha igreja, eu quero cuidar do meu povo, eu quero cuidar das ovelhinhas, eu quero trazer de volta as desgarradas. Jesus está dizendo assim, ele vai dizer mais para frente nesse capítulo, se você não quer ler em casa, leia. Ele vai dizer assim: ainda existem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas convém a mim ajuntá-las. Hoje essa tarefa é nossa como pastores. Nós como igreja temos que ser todos indivíduos pastores, que vai cuidar de alguém, que vai cuidar de alguma ovelha, que vai trazer alguma ovelha. Ele diz assim: ó, tem algumas ovelhas que não são desse aprisco, mas convém a mim ajuntá-las. E você é embaixador de Cristo Jesus nessa terra. Você também é pastor, chamado para buscar ovelhas, cuidar de ovelhas e trazê-las para o aprisco. É função nossa, é função da igreja. Nós precisamos continuar o trabalho que Jesus deixou para nós. Por isso que Jesus chamou 12 discípulos para o seu trabalho, não morrer com ele na cruz. Ele ressuscitou e comissionou eles e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas a função da igreja é pregar o evangelho, trazer ovelhas para o aprisco. E que nós possamos fazer isso. Coloque isso como projeto de vida: evangelizar alguém, falar do amor de Deus para alguém, cuidar de alguém. Seja um pastor na vida de alguém. Glória a Deus. Alguém vai conhecer a tua voz, e a tua voz tem que falar do grande amor de Deus, do supremo pastor que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por tua palavra, por tua graça, por teu amor. Obrigado por tudo que tu és, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por essa palavra, Senhor. Completa essa palavra nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos desfrutar da tua presença, Senhor. Que nós possamos dar atenção à tua voz, somente à tua voz. Que o Senhor venha falar aos nossos ouvidos e nós venhamos identificar, Senhor. Que nós venhamos estar tão perto de ti que quando o Senhor sussurrar, nós venhamos entender. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos viver o melhor de ti nessa terra. Desfrutar da tua presença, Pai. Mas ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Senhor, nós não venhamos temer, porque tu estás conosco, Senhor. A tua mão, o teu cajado nos consola, nos guia, nos cuida, Senhor, e afasta o perigo. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tua palavra de amor, de graça, Senhor, e de bênção para nossas vidas. Pai, que nós possamos saber desfrutar e aproveitar daquilo que o Senhor tem conquistado para nós. Porque o Senhor entregou a sua vida para que nós venhamos ter vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, né, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, não leve de volta para casa. Quem trouxe o dízimo pode trazer aqui. Depois nós vamos estar orando, pastor James. Glória a Deus. Amém. Diácono Marcelo vai estar passando. Você que trouxe a sua oferta, não leve de volta para casa. Seja um ofertante, seja um dizimista da casa de Deus. Irmãos, amanhã tem oração às 8 horas da noite. Você é convidado para estar aqui pelo supremo pastor que é Jesus. Venha para falar com ele e para ouvir a voz dele falando com você. Venha para dar atenção àquilo que ele tem para você, para aquilo que ele tem te chamado. Então, 8 horas tem oração. Quinta-feira, irmão, tem estudo. Quinta-feira nós vamos continuar falando sobre Josué e sobre a sua trajetória na conquista da terra prometida. E sábado tem culto de louvor e adoração a Deus. Das irmãs. Culto das irmãs já, né? Janeiro já está acabando. Sábado que vem já é culto das irmãs. Já é dia 30, né? 30. Então, não perca, venha adorar o Senhor Jesus. E domingo tem culto da família. Nós vamos continuar falando sobre Jesus, sobre o livro de João, se assim Deus nos permitir. Amém? Então, não perca, irmãos. Tem uma sequência de
congregar, tem uma sequência de música. E agora, se você perde um culto por algum motivo, você pode um dia chegar na sua casa durante a semana e acompanhar a palavra. Se você quer pegar lá as palavras do ano passado que nós começamos, no capítulo 1 de João, capítulo 2 e todos os outros, você pode assistir. Se você quiser assistir, a Carol falou aqui que era muito importante que os irmãos assistissem a palavra de quinta-feira também. Se você, rapidinho, acho que não deu 40 minutos de palavra. Você senta lá na sua casa e assiste e ouve a palavra de Deus, para que Deus venha falar com você. Amém? Não estou pregando nada de mim mesmo, estou falando da palavra de Deus, da voz de Deus na sua vida. Amém? E eu quero pedir que os irmãos orem em favor da Fran, que ela estava com dor hoje, com febre, né? E ore também pelo pastor bem mal hoje. E ore também pela vida da Cirlei e do Caí. Está bem melhor. Falei com ele hoje, amanhã vai vir para Toledo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Orem uns pelos outros. Tem uma palavra de gratidão? Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor um dia nos chamou para fazer parte desse rebanho, Senhor. Senhor, de sermos tua ovelha, Senhor. Sermos guiados por Ti, conduzidos por Ti, Senhor, a um lugar onde nós vamos desfrutar plenamente da Tua presença, que é o céu, Pai. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos ofertantes, dos dizimistas da Sua casa. Prospera, recompensa, abençoe a cada um dos Teus filhos. Pai, muito obrigado por este culto, por este momento que podemos oferecer uma adoração a Ti, um louvor a Ti e ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor. Nós clamamos, Senhor, venha sobre nós. Dê-nos uma semana de bênção, de vitória. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ouvir a Tua voz durante essa semana, falando conosco, nos guiando, nos impedindo, Senhor meu Deus, de sair do caminho, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, em favor da vida da Fran, Pai, do Marcos, Senhor, que não estão aqui nessa noite. Abençoe a vida dela, cura, Senhor, tira toda a infecção que está causando essa febre, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a vida da Cirlei, do Kaique, Senhor, dá graça, Senhor. Completa a obra na vida dos Teus filhos, Pai, a vida do nosso pastor, Senhor. Cura, Senhor, o Teu servo, tenha misericórdia, Senhor. Cura, Senhor, para glorificar o Teu nome. Cura, Senhor, meu Deus, por Tua compaixão. Cura, Senhor, meu Deus, por Teu amor. Cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós clamamos como Tua igreja, Pai, e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, venha cair por terra e o Teu nome venha a ser exaltado. Muito obrigado, Senhor, porque cremos em Ti, na Tua palavra, em tudo que Tu és, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam ao Senhor Jesus podem dizer amém?